Amados ouvintes, boa tarde. Nós lhes damos as boas-vindas e aos que estão à noite, boa noite. Então, o título do nosso assunto hoje é O Deus das Situações Difíceis. É um testemunho de uma pessoa de nome Kia Stephens e eu traduzi esse testemunho dela e vamos usar isso hoje para a nossa abordagem como segmento daquilo que a gente estava tratando ontem. Então, hoje vamos falar do Deus das situações difíceis. Quer orar, irmã? Amém, Senhor. Obrigada por mais esta oportunidade. Estamos aqui, Senhor, ó Deus querido, e pedimos que o Senhor possa estar, Senhor, ministrando em nossos corações, os corações dos ouvintes, Senhor, o entendimento, Senhor Jesus, ó Deus, para o melhor, Senhor Jesus, para as nossas vidas, como agir, como, ó Deus, proceder, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o testemunho dessa mulher é um testemunho interessante porque tem tudo a ver com o que nós estávamos falando no programa de ontem, que é sobre a graça de Deus e a obediência aos mandamentos. Então, vamos nos aprofundar no motivo principal da conversa entre uma mãe e uma filha, ou uma mãe e um filho, e o filho, aliás, Kia, eu não sei se é homem ou se é mulher, não importa se for filho ou se for filha, né? A mãe disse para o filho ou para a filha: estou com câncer, disse a minha mãe. Essas eram 3 palavras: estou, segunda palavra com e terceira palavra câncer. Essas eram 3 palavras que eu não esperava que ela dissesse de novo. Minha mãe era uma sobrevivente do câncer de mama há 8 anos e foi declarada livre do câncer. Então, isso não deveria estar acontecendo, né? Ela pensou, ou ele pensou, o filho, consigo mesmo. Se tinha sido liberada, como ia aparecer outra vez o câncer? Então, parecia chocante e irreal ouvir essas palavras vindas da boca de minha mãe, né? Minha resposta inicial foi: como Deus pode permitir isso? Como Deus pode permitir isso? Eu disse na minha cabeça. Então, eu revisei, ou revivi, ou busquei recuperar os fatos. Minha mãe precisava de apoio, mas eu sou filho único, disse aquele filho. Eu sou filho único. Minha mãe precisava que eu ficasse perto dela, mas eu morava em um estado diferente. Minha mãe estava com quase 70 anos e ainda tinha muita vida pela frente, né? Mas ele estava se sentindo inabilitado para assistir a sua mãe. A situação parecia tão injusta. Eu me senti sozinho, abandonado e traído enquanto tentava descobrir o diagnóstico de minha mãe. Tudo em mim queria que Deus simplesmente fizesse isso, ir embora, que ela fosse curada. Na Bíblia, há outra mulher cuja situação parecia injusta. Em Gênesis capítulo 16, nós somos apresentados a Agar. Ela era a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Sara estava lutando contra a infertilidade e, como resultado, ela decidiu resolver o problema por sua própria conta. Ela disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá dormir com minha escrava. Talvez eu possa construir uma família por meio dela. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Que tristeza! Como é que a Sara, pelas circunstâncias, procurou encontrar uma solução para que a família dela pudesse procriar, usando uma escrava para se deitar com seu marido. Acontece que Deus tinha feito uma promessa para Abraão e tinha dito que a família dele, aqueles que forem abençoados por Abraão, né,
os descendentes de Abraão serão como que a areia do mar sobre a terra, ou seja, será uma descendência incontável. Como é que Deus ia avisar para Abraão que esse seria o plano dele para Abraão, e Deus mandar ele se deitar com a Agar para realizar o plano de Deus? Jamais que o plano de Deus se realiza de uma maneira contraditória, amados e ouvintes. Se a gente pensar que Deus vai realizar o plano dele de uma maneira contraditória com tudo que ele ensinou, então aí nós é que estamos loucos. Porque a Sara foi quem orientou ou pediu ao Abraão que fizesse isso. Então Abraão concordou em seguir o plano de Sara, e Agar concebeu um filho chamado Ismael. As Escrituras dizem que quando Agar soube que estava grávida, ela desprezou a sua senhora, né? Ela era serva, ela era escrava da Sara. Ora, algumas traduções dizem que Agar tratou Sara com desprezo. Então, Sara culpou Abraão. Coloquei minha escrava em seus braços. Olha como é que o homem, a mentalidade humana distorce as coisas. Coloquei minha escrava em seus braços, e agora ela sabe que está grávida, e ela me despreza. Gênesis 16:5. Sara então maltratou Agar, e Agar fugiu, tentando escapar das circunstâncias difíceis da sua vida, debaixo do mesmo teto com que morava com Sara. Ao enfrentar o diagnóstico daquela mãe, aquele filho pôde relacionar aquela situação de Sara, aquela situação de Agar, e começar a pensar: o que está errado? A quem eu vou culpar? E como muitas pessoas fazem, elas culpam primeiramente a Deus quando as coisas dão errada. Então, nesse ponto, eu imagino que Agar se sentiu usada, se sentiu traída, se sentiu isolada e maltratada. Ela deve ter sentido que a sua situação era muito injusta. Então, em Gênesis 16:7, aí vem o anjo do Senhor e diz: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Então, veja, o anjo do Senhor não abandonou Agar. Com toda aquela coisa que foi inventada para tratar de dar uma solução, Deus não abandonou Agar. E Deus abençoou Ismael. Deus jamais repudiou aquele filho de Abraão, embora não fosse o filho da promessa. Então, meus amados ouvintes, muitos teólogos acreditam que o anjo do Senhor era o Senhor em forma angelical. Agar era tão valorizada por Deus que ele veio e passou um tempo com ela. Deus não precisou procurá-la, porque sabemos que ele é onisciente, ou seja, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Acredito que a busca foi um benefício de Agar. Ele queria que ela soubesse que valia a pena procurar a Deus. Era isso que Deus queria botar no coração de Agar, que valia a pena procurar por ele. Ele queria que ela soubesse que era vista e amada por Deus, embora tivesse acontecido tudo aquilo. Então, o anjo do Senhor perseguiu, engajou-se e ouviu Agar. Ele então a instruiu: volte para a sua ama e submeta-se a ela. Gênesis 16:9. Em meio àquele conflito, mandou que ela voltasse para ele. Então, tenho desejado que Deus intervenha e me salve de todas as dificuldades da minha vida, tornando todas as coisas novas e maravilhosas instantaneamente. Aqui vemos
que este não era o plano de Deus, absolutamente não era. Às vezes Deus nos resgata de situações difíceis e às vezes nos sustenta em meio a essas situações distintas, como aconteceu com Sara e muitas outras pessoas na Bíblia. Ele ainda é um Deus amoroso e em ambos os cenários, num cenário que está de conformidade com o plano dele, como também num cenário que é contra o plano dele. Então, nos versículos 9 a 10, o anjo do Senhor diz: eu aumentarei tanto a sua descendência que serão numerosos demais para serem contados. Olha o plano de Deus, né? Ele está dizendo, no meio do lugar onde você se sente quebrado, no meio do lugar onde você se sente isolado, abandonado e com medo, é que eu vou abençoá-lo. Meus amados irmãos, como resultado, Agar diz: tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: agora vi aquele que me vê. Gênesis 16, 13. Ela foi conscientizada por Deus de que Deus é o Deus que a vê. Então, Agar se lembra disso, né? E a situação se torna aplicável a qualquer pessoa no dia de hoje, não só aquele filho ou aquela filha que estava com a mãe, de novo com câncer, mas se aplica às nossas situações de dificuldade, para nós sabermos que Deus é o Deus que nos vê, Deus é o Deus que nos ama, Deus é o Deus que nos levanta. Então, o que mais diz o autor, irmã? Agar nos lembra a todos do amor tangível de Deus quando estamos sofrendo, sozinhos, quebrantados ou com medo. Ela nos lembra de ver Deus nos vendo em nossos lugares difíceis. Eu a imagino dizendo: mesmo que a vida seja difícil, eu vejo Deus me vendo. Mesmo me sentindo sozinho, vejo Deus me vendo. Mesmo estando com medo e quebrada, vejo Deus me vendo. Ela sabia que Deus era o Deus que vê, e Ele permanece o mesmo Deus hoje. Ele vê você e eu enquanto nós caminhamos por nossos lugares difíceis. Ele é Deus o suficiente para nos sustentar no meio deles. Minha mãe continua fazendo o tratamento contra o câncer. Deus não a salvou de sua doença. Ele está, todavia, nos sustentando e abençoando em meio a essa difícil prova. Eu somente peço que o Senhor reforce a minha fé para eu confiar e acreditar que Ele vai continuar me abençoar e sustentar a mim e a minha mãe em meio às minhas dificuldades. O Salmo 139:1 diz: ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. E você? Como Deus o abençoou e sustentou suas situações difíceis? Veja só. E você, perguntamos a ti, amado ouvinte, como é que Deus abençoou você e sustentou você nas suas situações difíceis? Aí vem o questionamento: o que é e o que não é fé? O que é e o que não é fé? Então, o autor de um outro artigo chamado Guy Richard, ele diz assim: eu creio. É algo bobo, mas eu creio. Olha só a expressão dele: é algo bobo, mas eu creio. Essas são as palavras bem conhecidas, ditas pela jovem Susan Walker no famoso filme de Natal que se chama De Ilusão Também Se Vive, um filme de 1947. Tais palavras, de ilusão também se vive, fornecem um simples exemplo de como a fé é comumente retratada em nossa cultura. A nossa cultura não entende a fé como algo que é a convicção do que nós não vemos. A nossa cultura ocidental, ela entende a fé muitas vezes como a ilusão que leva as pessoas a viverem, né? É um salto às cegas no escuro, crendo sem qualquer razão. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica não é um salto às cegas no escuro, né? Crendo sem qualquer razão. Tal visão da fé, contudo, é completamente contrária ao que a Bíblia ensina. Fé, de acordo com a Bíblia, não é irracional ou boba, como disse o autor do artigo. Não é um comprometimento cego ou um sentimento arbitrário
de proximidade com Deus. Amados ouvintes, essas coisas não são fé. Prestem atenção. Essas coisas não são fé. Do mesmo modo que não é fé um homem escolher de olhos vendados uma pessoa em meio a uma multidão e pedir a ela que lhe faça uma cirurgia cardíaca. Isso não é fé de maneira alguma. Isso é tolice, pura e simplesmente. O que então é fé? Historicamente, o cristianismo respondeu, respondeu a essa questão, distinguindo 3 principais elementos da fé que juntos compreendem a fé salvífica, ou seja, a fé da salvação. Falando de maneira geral, 3 palavras foram usadas para identificar esses 3 elementos. Quais são? O conhecimento, a concordância e a confiança. O conhecimento da situação é algo que é um dos componentes ou dos fundamentos da fé. O que é o conhecimento, irmã Marlice? O primeiro elemento da fé salvífica é conhecimento, que aponta para o fato de que a fé genuína deve crer em alguma coisa. Em outras palavras, ela deve ter conteúdo intelectual. Ela não pode ser vazia ou cega, mas deve ser baseada no conhecimento de certas verdades fundamentais. Nós vemos isso por toda a Bíblia, nas passagens que são distintas pela expressão crer que, seguida por uma afirmação de alguma natureza doutrinária. Vamos traduzir isso, né? Não é uma fé vazia, não é algo, um conteúdo simplesmente intelectual. Não é algo que dependa de nós sermos inteligentes ou não sermos inteligentes. A fé, ela é o conhecimento de alguma coisa sobrenatural, alguma coisa divina que está na Bíblia. E é alguma coisa explicada e ensinada de maneira doutrinária. Ou seja, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina da condenação. Então, conhecimento não daquelas coisas que correm por aí pelo mundo, mas o conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia. Bons exemplos incluem Romanos 10:9, que afirma que se creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. E João, em 20:31, diz: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Em cada caso, amados ouvintes, nós vemos que há um conteúdo doutrinário para a fé. A fé significa crer em certas proposições, nos exemplos citados, como aquela de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se eu não crer, amados ouvintes, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, como eu posso crer que ele está vivo, sentado à destra de Deus Pai, lá no trono do céu, intercedendo por nós? Então, como é que eu ia ter fé em pedir alguma coisa a Jesus Cristo ou pedir alguma coisa a Deus em nome de Jesus, se eu não cresce que Jesus Cristo ressuscitou e que ele está vivo? Então, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É outra proposição doutrinária. É o conhecimento e a convicção das coisas que não se veem. Você não viu, eu não vi Jesus Cristo ser crucificado. Nós não vimos Jesus Cristo ressuscitar, mas nós cremos porque aquilo está escrito na palavra de Deus e aquilo é algo sobrenatural. As coisas que dizem respeito à fé vão muito além do nosso entendimento humano. E o outro elemento é o consentimento. O que diz o autor sobre esse elemento da fé, que é o consentimento, irmã? O segundo elemento da fé salvífica é o consentimento, ou seja, parecer favorável. Isso se refere à convicção intelectual de que o conhecimento que alguém possui é fato verdadeiro e pessoalmente benéfico. Não é suficiente simplesmente conhecer certas coisas. Devemos também crer que tais coisas são verdadeiras e atendem às nossas necessidades.
Nós vemos esse elemento de fé retratado em passagens bíblicas como João 5, 46 e 47. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Está aí muito claro, né? Moisés foi quem recebeu a lei da parte de Deus, né? Escrita nas tábuas, e Moisés foi quem divulgou os 10 mandamentos e a lei de Deus. Então, como é que alguém pode crer em Jesus Cristo sem crer em Moisés, aquele que foi usado por Deus para transmitir ao povo a lei de Deus? É impossível que alguém creia em Moisés e não creia em Jesus Cristo, ou vice-versa, como a gente falou no programa de ontem, né? A lei os 10 mandamentos, a lei de Deus, não se contradiz ou não é derrubada pelo mandamento de Jesus Cristo de amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Então, Jesus Cristo não veio para derrubar a lei. Então, tudo faz parte do mesmo pacote. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento fazem parte de um conjunto. Então, em João, capítulo 8, versículos 31 a 38, isso fica muito claro. Diz lá, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade e o quê? E a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica sempre na casa, ou fica na casa para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, disse Jesus Cristo. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Que coisa linda! Essa passagem de João é uma coisa extraordinária, não é isso mesmo? Como é que nós podemos imaginar que possa existir libertação fora de Jesus Cristo e fora da palavra que Jesus Cristo disse? Aquilo é que é a verdade absoluta que o mundo hoje não conhece mais. O mundo hoje não respeita mais. Né? Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a falta de conhecimento da verdade de Deus é o que leva o mundo ao que está acontecendo. Né? E também João 8, 45 a 47 diz, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. E em João 10, 37 a 38, a palavra do Senhor diz, se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. O que mais que ele diz, irmã? Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. João 14, 11 e 12. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Muito bem. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Que coisa linda, amados ouvintes. E o elemento da confiança, que é o terceiro elemento da fé. O terceiro elemento da fé salvífica é a confiança. É de longe o mais importante dos três elementos que mencionamos. Sem esse elemento da confiança, a fé é meramente um empreendimento intelectual, muito parecida com a fé dos demônios que sabem a verdade sobre Jesus, mas se recusam a confiar nele porque odeiam o que eles sabem ser verdadeiro. E tem lá Tiago 2,19 e Mateus 8,29, que vocês podem verificar depois. Então vejam, amados irmãos, a fé sem a confiança, ela é simplesmente um discurso retórico, né? É uma oratória muito bonita, o pregador falando coisa muito bonita, mas que não vem da confiança e da prática daquilo que está sendo orientado pelo Senhor. Então, é uma confiança pessoal em Cristo, como ele é mostrado no Evangelho. Uma completa confiança nele para a salvação. Ele é visto em passagens que falam sobre crer em Jesus. Por exemplo, em João 3, 15 e 16, que diz assim a palavra: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, é uma confiança que vai muito mais além do que uma oratória. E em Romanos 9, 33 e 10, 8 e 11 diz, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares, amados irmãos, é a grande oportunidade de confissão. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, a confissão não é da boca para fora. Ela vem do coração para poder se crer e concretizar a justiça divina. Então, o que se passou comigo nos últimos tempos tem sido realmente a manifestação de Deus para que eu possa não ter dúvida. Eu nunca tive dúvida, mas ao momento em que eu passei pelas situações que passei nos últimos 2, 3 meses e Deus se manifestou falando comigo, então a fé é demonstrada em obras. Quando todos os 3 elementos da fé estão presentes, eles necessariamente se manifestarão em boas obras. Porém, se escolhermos nos recusar a seguir as instruções, seguindo a nossa própria direção, demonstraremos que não cremos na verdade. As suas ações vão demonstrar a genuinidade da sua fé. Boas obras não são parte da fé, elas são o resultado da nossa fé. É somente pela fé, amados irmãos, que recebemos o dom de Deus da justificação. E assim, a fé que justifica nunca estará sozinha, ela sempre se manifestará em boas obras. Amém? Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai querido, por termos, Senhor, ó Deus, aqui compartilhado deste estudo, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, trabalhando em cada vida, Senhor, ó Deus, despertando, Senhor amado, para uma comunhão maior contigo, para uma vida, Senhor, Deus amado, de intimidade com o Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus, é que te agradecemos. Amém.